E estamos no ar com o segundo episódio da Rádio Apologia da História. Esse formato especial do canal Apologia da História repercute as notícias da última quinzena, relacionando com o passado histórico, e conto mais uma vez com meu irmão camarada, o historiador Matheus Lima. Obrigado mais uma vez pelo convite, Yuri. Vamos lá então à nossa primeira notícia do dia do programa. A primeira notícia é: Weintraub chama operação da PF de Noite dos Cristais Brasileira. Entidades judaicas reagem. A Polícia Federal cumpriu mandatos de busca e apreensão contra aliados de Bolsonaro em inquérito sobre ameaças a ministro do STF e disseminação de fake news. Noite dos Cristais consistiu em onda de violência contra judeus ordenada por Hitler. Então, notícia aí do dia 27 de maio no G1. E a postagem do ministro da Educação, o Abraham Weintraub, lá no Twitter, né, diz o seguinte: ele posta uma foto ali dos nazistas colocando um cartaz numa loja judaica, e aí ele diz o seguinte: hoje foi o dia da infâmia, vergonha nacional, e será lembrado como a Noite dos Cristais brasileira. Profanaram nossos lares e estão nos sufocando. Sabem o que a grande imprensa oligarca socialista dirá? Sieg Heil, que é uma expressão ali em alemão. Então, Matheus, por que essas entidades judaicas protestaram contra a utilização desse termo Noite dos Cristais? O que foi a Noite dos Cristais, então? Bom, a Alemanha, nos anos 30, vivia a ascensão do fascismo. Hitler chega ao poder em 1933. Desde o início há na Alemanha perseguição aos judeus, mas em 1938, ali na noite do dia 9 e na madrugada do dia 10 de novembro, acontece esse episódio que marca uma escalada na perseguição aos judeus, e se tratou de uma série de violências cometidas pelas milícias paramilitares nazistas, e que foi incentivado pelas principais lideranças, como o próprio Hitler, Goebbels, incentivaram que essas milícias fossem às ruas, destruíssem sinagogas, destruíssem lojas de judeus. Ficou conhecido como Noite dos Cristais pela quantidade de vidraças quebradas nessa série de ataques. E à medida que a madrugada avançava, eles também invadiram casas, constrangeram, assassinaram judeus. E a partir dessa data, a violência, a repressão, a opressão contra judeus na Alemanha vai se aprofundar. Então vai ter um aumento cada vez maior de judeus sendo mandados para campos de concentração ou sendo forçados ao exílio. É um momento de aprofundamento desse antissemitismo na Alemanha nazista. Então só para dar uma contextualizada, né? A Noite dos Cristais ela acontece no dia 9 de novembro de 1938, então a gente está assim na antessala, né, da Segunda Guerra Mundial. No dia 9 de novembro, no dia 28 de outubro, né, então alguns dias antes, a gente já tem uma expulsão de 17 mil judeus poloneses para a Polônia. Então já tem esse movimento, né, essa intenção muito clara de perseguição aos judeus dentro da Alemanha. No dia 7 de novembro, ou seja, 2 dias antes, a gente tem um assassinato de um diplomata alemão em Paris por um judeu polonês em protesto a essa expulsão. E aí, a Noite dos Cristais, ou a Noite dos Vidros Quebrados também, ela vai acontecer 2 dias depois como uma espécie de resposta desproporcional a isso, né? E aí tu tem mais de 250 sinagogas queimadas, 7 mil estabelecimentos comerciais judaicos destruídos, dezenas de judeus mortos, cemitérios, hospitais, escolas e casas judaicas saqueados em uma noite apenas dentro da Alemanha, né? No dia seguinte, olha agora esse dado, no dia 10 de novembro, 30 mil judeus alemães foram presos. 30 mil, né? No dia seguinte. Então, só para ter o tamanho da dimensão, assim, do que foi a Noite dos Cristais, né? O que mostra que não foi algo que veio do nada, né? Havia um plano e esse estopim, né, que foi a morte lá do diplomata nazista. Então, esse assassinato serviu como um pretexto para desencadear um projeto que já era gestado dentro do Partido Nazista de eliminação total dos judeus na vida econômica, na vida política e eliminação física também
desses judeus, né? Tanto é que os atos de violência eles foram cometidos por membros da SA, essa milícia paramilitar, por membros da juventude hitlerista, mas eles foram orientados pelas lideranças do partido a fazerem isso à paisana, sem usarem uniformes, né? Vestidos como civis, porque era para dar a ideia de que havia sido uma reação espontânea do povo alemão contra os judeus. Mas, na verdade, tinha toda uma cadeia de comando ali, de orientações que vinham de Hitler, que vinham de Goebbels, para que se fizesse, então, essa série de violências contra a população judaica na Alemanha. Exato. E por isso que a comunidade judaica de diversas organizações no Brasil condenou essa fala do ministro da Educação, né? Eu achei aqui no Twitter do Judeus pela Democracia um comentário dizendo o seguinte: a Noite dos Cristais não foi virtual, mas foi o linchamento real a judeus. O objetivo foi tentar evitar que novas Noites dos Cristais aconteçam em outros povos, e pessoas falando sobre a medida do STF, da ação do STF, né? Então, é uma comparação meio tosca, né? Para dizer o mínimo. Totalmente, né? Aliás, vulgarizar, né, uma experiência histórica tão trágica e tão impactante como foi o antissemitismo fascista ali dos anos 30, é algo que a gente não deve fazer. É importante dizer que a sequência da Noite dos Cristais é talvez o primeiro episódio de encarceramento em massa de judeus na Alemanha, né? Então isso tem um peso gigantesco, principalmente pelo que viria a ser depois os campos de concentração, obviamente, e campos de extermínio durante a Segunda Guerra Mundial. Mas é bem importante, né, a gente ser muito rigoroso com os conceitos que a gente usa, né? Inclusive aqui no canal a gente tem já um vídeo, foi um dos primeiros vídeos do canal sobre fascismo, ou seja, para a gente fazer esse esforço, né, de ter ser bem rigoroso em relação a conceituar determinadas coisas, né? A gente precisa ter essa firmeza na hora da gente usar certos conceitos, justamente para não cair em mistificações, em distorções históricas, né? Ainda mais quando envolve uma questão tão delicada, tão horrível. E já que a gente está falando aqui do conceito de fascismo, isso apareceu muito agora no último fim de semana, quando, pulando para a nossa segunda notícia, as torcidas antifascistas assumem linha de frente da mobilização contra Bolsonaro e atraem oposição. Notícia de 1º de junho. Apesar das regras contra aglomeração por causa da Covid-19, torcedores projetam novos atos de rua com apoio de opositores. Manifestos pluripartidários surgem, mas não têm adesão de Lula. Aqui notícia do Brasil, do El País. Então, fim de semana, domingo, né, Matheus, a gente viu, principalmente ali em São Paulo, mas a gente ficou sabendo que teve em outros lugares também, a Avenida Paulista ali foi disputada, né, tinha manifestações pró-governo, e a gente viu ali o surgimento de organizados, torcedores ali de clubes de futebol de São Paulo, levantando essa bandeira do antifascismo, e logo isso assim contaminou toda a internet. As pessoas estavam falando bastante sobre os antifascistas, né? Então a gente pode fazer imediatamente uma relação histórica com relação ao surgimento do antifascismo, né? Exato, né? Quando eu vi a notícia, assim, eu já na hora me lembrei justamente de que no Brasil nós tivemos outras manifestações antifascistas que se deram ali nos anos 30, porque a gente estava falando agora aqui da Alemanha, mas a gente tem que ver que o fascismo ele cresceu como fenômeno histórico nos anos 20, nos anos 30, e ele não ficou restrito só à Alemanha e à Itália. A gente teve partidos, movimentos fascistas e governos fascistas em outras partes do mundo, e inclusive aqui no Brasil, que nessa mesma época se construía aqui então a Ação Integralista Brasileira, que foi um movimento fascista nacional. Isso, então a gente está ali, né, no governo constitucional do Vargas, né, aquela segunda fase ali do governo Vargas,
e a gente tem o surgimento de um antagonismo típico dos anos 30, que a gente vai ter no mundo inteiro, a gente vai ter no Brasil também, que é aquele confronto ideológico entre os integralistas, né, e a Aliança Nacional Libertadora, que vai ser uma espécie de frente ampla, né, progressista contra o fascismo, lutando justamente contra o fascismo. Então ela tinha essa característica antifascista, anti-imperialista, né, e vai ter uma importância muito grande, assim. Ela vai ser formada em 35, né, em âmbito nacional, ou seja, a ANL ela teve uma presença muito interessante, né, nacionalmente, em vários estados do Brasil, e ela surge justamente com esse propósito de deter esse avanço do nazifascismo e, no Brasil, obviamente, combater a expressão mais tipicamente fascista que se tinha na época, que era a AIB, né, Ação Integralista Brasileira, que é de alguns anos antes. Então, eles vão disputar os espaços públicos mesmo, ter vários conflitos, né, nas ruas, e a gente tem talvez uma primeira grande construção de uma frente mais ampla, que não era só de pessoas ligadas ao Partido Comunista, mas também tinha socialistas, tu tinha religiosos, tu tinha, enfim, pessoas ligadas ao tenentismo, né, aquele movimento anterior da década de 20, então era realmente bastante amplo, né. Exato, e a gente pode encontrar as raízes da ANL em alguns episódios, em alguns movimentos anteriores também. Em 1933, foi fundado lá em São Paulo uma frente chamada Frente Única Antifascista. Ela era uma tentativa aqui de reagir, né, de combater o fascismo crescente. A Ação Integralista Brasileira tinha sido fundada em 1932 pelo Plínio Salgado, entre outros, né? E o integralismo, então, crescendo, gerou também essa reação da Frente Única Antifascista, que entendia que era importante disputar o espaço público. Eles tinham uma militância na imprensa alternativa, então eles tinham um jornal vinculado à Frente Única Antifascista, e eles fizeram algumas ações em contraposição aos integralistas. A mais famosa delas foi o episódio conhecido como Batalha da Praça da Sé, que se deu em 1934, em outubro de 1934, quando os integralistas comemorariam os 2 anos de fundação do partido, né? E então a Frente Única Antifascista, junto com o Partido Comunista Brasileiro, que naquele momento já estava revendo as suas posições iniciais, porque logo no início os comunistas eles não queriam participar de frentes mais amplas, eles tinham uma outra visão de frente, mas com a ascensão do Hitler em 1933, eles começam a rever essas posturas, né? O comunismo internacional, na verdade, começa a rever essa postura e passa então a defender frentes mais amplas. Isso já vai se refletir nesse episódio aí de outubro de 1934, onde os comunistas, junto com a Frente Única Antifascista, ali a participação, claro, de anarquistas, enfim, de vários grupos, de vários movimentos, há um partido chamado Partido Socialista Brasileiro, que não é o Partido Socialista Brasileiro que se formou depois, foi um outro partido, com duração mais curta, também participou do ato. Basicamente, eles impediram, né, a manifestação dos integralistas. Isso gerou uma série de confrontos, inclusive com mortes, né, lá na Praça da Sé, em São Paulo. E então esse foi um episódio ali que se deu alguns meses antes da formação da ANL, que se daria então ali na virada do ano de 34 para o ano de 1935. Lembrando que a ANL ela vai ser também reprimida, isso também é um paralelo que a gente tem com o que aconteceu no domingo, né, onde aquele movimento pela democracia antifascista ali, eles foram reprimidos, né, pela polícia. Também a ANL vai ser reprimida pelo governo Vargas e vai ser dissolvida, né?
enquanto que a ação integralista ela vai permanecer durante mais tempo. Inclusive chega a ter uma proximidade muito grande com o governo Vargas e só vai ser dissolvido durante o Estado Novo, né? Então até isso a gente pode ver como como algo que dê para fazer comparações com o tempo presente, né? Porque na verdade ali existe uma discussão, né, entre os historiadores. A ação integralista brasileira é claramente um movimento fascista, mas há também dentro do governo Vargas tendências fascistas, a pessoas que participam do governo Vargas que queriam uma aproximação maior, inclusive com a Alemanha, com a Itália. Então esse elemento fascista ele não era só externo, né? Não era só da ação integralista, Isso. Mas fazia parte do próprio governo, que inclusive compunha com os integralistas, até um determinado momento compunha com os integralistas, né? Isso, o Plínio Salgado, inclusive, é convidado a ser ministro da Educação, né, em determinado momento, mas acompanhando, né, o nazifascismo, tem muito aquela questão do líder, né, então essa liderança do movimento fascista não poderia ser dividida entre os integralistas ali, e aí eles acabam também, em determinado momento, principalmente depois da criação do Estado Novo, né, da ditadura varguista, acabam se afastando um pouco até que eles são também colocados na ilegalidade. Mas diferente do Prestes, que fica 10 anos na cadeia, o Plínio Salgado é convidado a se retirar do país, né? Ele se exila na também fascista Portugal. Então tem uma diferença de tratamento ali do Estado brasileiro em referente a essas duas organizações, que também é muito interessante, né? Diz muito. Então, tem mais alguma coisa para colocar aqui, Matheus? Não, acho que é isso, Yuri. Então tá. Se você tem mais algum comentário, seu ouvinte tem mais alguma coisa, deixa aí o comentário no canal e a gente, de repente, repercute numa próxima, né? Então, indo para nossa terceira notícia, no dia 9 de maio, no meu aniversário, inclusive, uma pena isso, morreu Little Richard, um dos fundadores do rock aos 87 anos, confirma a revista Rolling Stones aqui. Little Richard pode ser considerado um dos pais do rock and roll, não pode, Matheus? Com certeza, inclusive ele representa, ele encarna aquilo que a gente considera como o espírito do rock and roll. Quando a gente vê o rock como algo revolucionário, contestador, muito tem a ver com a imagem do Little Richard e de outros roqueiros negros que construíram esse gênero ali nos anos 50. O Little Richard, ele tinha esse elemento quase subversivo, né, de contracultura. Exatamente, o Little Richard ele tinha uma extravagância no jeito de vestir, no jeito de cantar. Ele cantava de um modo mais agressivo, vamos dizer assim, né? Ele tinha um drive na voz, né? Uma distorção na voz, assim, que era bastante marcante. Inovador, né? Muito inovador e que justamente mostra esse aspecto subversivo. O Little Richard, ele era negro, homossexual, se vestia de uma forma que chocava, né? Extravagância, assim, dele. E é difícil a gente, quando olha pro rock atual, né? É difícil a gente entender, talvez, o quanto o rock... O impacto, né? Exato, o impacto que isso teve nos anos 50 e o quanto o rock foi algo contestador, foi algo subversivo, foi uma contracultura, né? Claro que logo na sequência a gente já vê elementos de, vamos dizer assim, de cooptação do rock, né? A gente já tem o surgimento dos roqueiros bonzinhos ali na sequência, aquela coisa mais midiática, mais pop, assim, que também já vai correr em paralelo ali, né, com esse início do rock and roll. Mas enfim, o cara foi uma figura assim seminal, influenciou muitas pessoas. O jeito dele cantar, a gente não teria um Robert Plant lá nos anos 70, 60, 70 se a gente não tivesse tido um Little Richard, né, nos anos 50. Sim, tu tem desde os Beatles, os Rolling Stones, todo mundo dizendo que ele era uma grande influência, assim. Então a gente não teria o rock como ele é hoje sem o Little Richard. Ele que morreu reclamando que ele foi o fundador, ele dizia que ele não era um dos, ele era o fundador do rock, e ele reclamava muito o fato dele ser negro, né? Ou seja, teve que aparecer o Elvis branco para ser
considerado o rei do rock. Então ele reclamava muito dessa questão racial, né? Exato, né? Por isso que eu disse assim, logo em paralelo a gente já tem que é uma questão também mercadológica, né? Um mercado que vai abraçando esses roqueiros brancos e o Elvis, o Buddy Holly, outros, né? E aí Eu vi uma entrevista dele dizendo assim, ó, ele fala, eles não aguentavam o fato das filhas brancas curtirem um músico negro, né? Se apaixonarem por um músico negro. Daí eles inventaram o Elvis. Ele fala assim, brincando, né? Uhum. Enfim, acho que a gente deu conta, mas a gente tem, eu e o Matheus, a gente assim, conversa muito sobre a história do rock especificamente, né? E a gente um dia ainda vai apresentar mais as nossas hipóteses aí, escrever um livro ainda sobre a história do rock. Né, Matheus? Isso aí. Então, já que o fator racial parece ser uma coisa bem importante nesse início do rock and roll aí nos anos 50, né? Lembrando que o rock and roll ele vem dessas três influências, né? Do soul, do blues, que são muito ligados à questão negra nos Estados Unidos, e do country, né? Então, e lá no sul dos Estados Unidos, né? Então, essa questão racial ligada ao negro é muito importante e é um dos temas da nossa quarta notícia aí, que é os Estados Unidos é tomado por protestos anti-racismo e até a Casa Branca é cercada. Notícia de 1º de junho, também do El País. Trump passou pelo menos 1 hora em um bunker subterrâneo durante os confrontos do lado de fora. E isso eu já vi agora que talvez não seja confirmado isso aí, parece. Foi uma agência de notícias que mandou essa daí, mas o pessoal ainda tá checando isso aí. O exército patrulha nas ruas da Califórnia. Em Minneapolis, um caminhão tentou atropelar a multidão. Então, assim, também, né, no fim de semana aí a gente teve os Estados Unidos entrando em convulsão novamente, né, por causa do assassinato filmado, né, ao vivo do George Floyd ali, né, Matheus? E com certeza quando a gente viu aí nos dias seguintes, né, a explosão de manifestações, e com certeza quando isso acontece, não reflete só o episódio em si, mas uma questão estrutural, né, um contexto, uma conjuntura que é anterior, e a gente sabe que as questões de opressão racial nos Estados Unidos são muito profundas, né, e que ajudam a explicar um pouco de por que se levantou um movimento em relação a isso, né? Sem contar o fato de que a cena em si, tendo sido filmada, tá tudo aquele absurdo, aquele horror que a gente viu assim em imagens, né? E então isso tem um impacto muito grande na sensibilidade enfim, daquelas pessoas que minimamente se indignam com situações de opressão desse. Então, só para fazer esse contexto, esses conflitos raciais não são novidade, não é a primeira vez que isso acontece nos Estados Unidos. Isso é importante falar para os nossos ouvintes mais novos, né, estudantes de ensino fundamental, ensino médio, que de repente nunca viram isso acontecer pela TV, mas isso não é novo. Então, para contextualizar, a gente tem lá o fim da escravidão nos Estados Unidos desde a Guerra Civil, e aí, só que isso não gera a conquista de direitos políticos pelos negros no sul dos Estados Unidos, ou seja, os estados que eram escravistas. Apesar de ter acabado a escravidão, eles não têm direito a voto no sul dos Estados Unidos. E isso vai durar por mais 100 anos, praticamente. Só a partir de 1960 é que vai ser imposto pelo governo federal a obrigação enfim, o voto universal no sul dos Estados Unidos. Vai ter uma resistência muito grande lá, e aí tu tem toda uma discussão da luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos nos anos 60. A gente tem ali a figura do Martin Luther King aparecendo como o representante da ideia de uma resistência pacífica, né? Ou seja, tu tem que resistir, mas tu não pode reagir de maneira violenta. Tem do outro lado Malcolm X dizendo que não, que o negro ele tem que fazer o que for necessário para garantir a sua vida, né, os seus direitos. Tu tem depois do assassinato deles a radicalização
desse movimento com o surgimento do Partido dos Panteras Negras, que também é extremamente interessante, a gente pode falar mais sobre eles numa outra oportunidade. E tu tem, por exemplo, em 1967, o que ficou conhecido como os distúrbios raciais de Detroit, na cidade de Detroit, nos Estados Unidos, que vai sair um filme agora esse ano, não sei se você está sabendo disso, mas é chamado Detroit, justamente, que vai falar sobre esses distúrbios raciais, ou seja, ele vai chegar no clímax dos protestos nos Estados Unidos, inclusive. E a gente tem esse 67, a gente tem vários outros, esse 67 foi gigantesco, mas a gente vai focar em um muito importante, que foi em 1992, quando 4 policiais foram absolvidos por um júri composto apenas de pessoas brancas, esses 4 policiais também brancos, que tinham um ano antes, em 91, espancado o Rodney King, que era um motorista negro, e que ele ele foi detido, foi algemado, jogado no chão, e depois de ser algemado, ele foi golpeado 58 vezes com cacetetes, socos e pontapés, além de levar choques elétricos. Ele sofreu fraturas no crânio, tornozelo e vários dentes quebrados, cortes por todo o corpo, mas ele sobreviveu, tá? Nesse episódio aqui ele sobreviveu, mas o importante dizer é que, assim como o caso do George Floyd, esse foi um dos primeiros casos a ter sido televisionado, né? Ele foi totalmente filmado, esse ataque ao Rodney King, e ele, assim, foi para... Já no outro dia já estava em todos os noticiários nos Estados Unidos inteiro, e isso gerou uma pressão muito grande, né? Uma pressão social muito grande, e um ano depois os policiais foram absolvidos, né? Ou seja, não foram responsabilizados. O Rodney King ficou deformado, tem as fotos dele pela internet. Para quem se interessar por esse caso, tem uma série, não, é um documentário, um longa documentário na Netflix chamado Um Crime Americano, de 2017, que fala sobre essa questão do Rodney King e dos conflitos, dos protestos que vão se seguir imediatamente após sair a absolvição dos 4 policiais. Tu tem começa lá em Los Angeles, né, onde aconteceu, mas ele se espalha para dezenas de cidades nos Estados Unidos e vai, assim, gerar um dos maiores protestos da história dos Estados Unidos. Foram 3 dias seguidos de tumulto. Resultou em 53 mortos, porque a polícia foi para o enfrentamento das pessoas que estavam protestando, mais de 1.000 feridos, mais de 1.000 prédios incendiados e o prejuízo na casa de $1 bilhão em lugares que foram depredados, né? Então, só para você ter uma ideia do tamanho do protesto que foi, e também naquela época aquela discussão se é legítimo, né? Se manifestar, protestar dessa forma ou não, mas isso parece também ser sempre uma constante nesses protestos, né? Essa raiva, né, que fica internalizada ali, e principalmente pela falta de justiça, né? Ou seja, a injustiça racial e a desigualdade racial e o racismo é tão grande que quando acontecem esses episódios de protestos seguidos de algum episódio de violência contra uma pessoa negra, a gente tem a reprodução, né, digamos assim, essa catarse coletiva gigantesca aí, né? Esse foi algo tão grande que repercutiu, assim, durante toda a década. Ele vai repercutir no caso do O.J. Simpson, aquele jogador de futebol americano que assassinou a esposa, e que também tem uma série sobre isso. Aliás, a série é fantástica, eu recomendo bastante, chamada O Povo contra O.J. Simpson. Tem ele na Netflix também, recomendo. Foi um caso emblemático pra caramba, e o O.J., ele foi, apesar da maioria das provas apontar que ele fosse responsável pelo assassinato, ele acabou sendo absolvido, muito em resposta, assim, foi meio que na mesma época, foi alguns anos depois, mas sim, dentro daquele contexto de protestos raciais. Quando ele foi preso, as pessoas foram protestar, achando que era um caso de racismo, né? Um caso de perseguição contra a comunidade negra. Então, para ver assim como essas coisas vão assim se confundindo e permeando todos
esses casos, né, nos anos 90, tão grande que foi esses distúrbios raciais ali em 1992. Ele foi extremamente emblemático e ele, para quem não sabe, então, né, foi muito parecido assim, com o que está acontecendo agora, sendo que aparentemente ele ainda foi maior do que está rolando agora. O que está rolando nesse momento, inclusive, parece que já tem um formato um pouquinho diferente, né? Mas enfim. É que há de se considerar também que a gente está num contexto de pandemia, né? Então, criando limites, barreiras. Então, enfim, não tem como também se reproduzir da mesma forma diante desse contexto, né? Exatamente. Mas a gente percebe que é uma constante, né? Tu tem E a gente percebe também a importância dos movimentos pelos direitos civis, né? Que vem lá dos anos 60 e como isso repercute, a gente vê de novo a imagem do Martin Luther King sendo levantada, pessoas com camiseta do Malcolm X, essas frases sendo repetidas, né? Então, bem importante e quem sabe, né? A gente volta falando mais sobre esses movimentos, essas pessoas mais específicos num outro episódio da Rádio Apologia da História. É isso? É isso aí então, pessoal. Nos vemos na próxima edição. É isso aí, um grande abraço. Obrigado, Matheus. E a gente se vê na próxima. Tchau. Tchau, tchau.